Pessoal, boa tarde. Meu nome é Matheus, né? Eu faço parte do PIBID, junto com os meus colegas que estão aqui me acompanhando hoje. A gente faz parte da disciplina de História, né? Do PIBID de História, que é o Programa Institucional de Iniciação à Docência pela UESP, né? Que a gente está participando. E a gente está atuando tanto no Euclides Miranda, como é o meu caso, e meus colegas, alguns deles, estão atuando no Cândido Oliveira, né? E hoje nós estamos aqui para conversar sobre os direitos dos idosos, né, que é uma questão que a gente vem trabalhando atualmente com nossos alunos, que é a questão dos direitos humanos. Mês passado a gente trabalhou a questão dos direitos humanos das mulheres e esse mês a gente está trabalhando os direitos humanos dos idosos. E a gente trouxe aqui para falar com a gente hoje como palestrante, né, a Érica Góes, que ela trabalha ela é formada como assistente social, formada pela UFP, né? Ela tem um mestrado em sociologia, também pela UFP. Ela é especialista em políticas públicas para gênero e raça, também pela UFP, e ela é especialista em saúde da família e comunidade, também pela UFP. E ela trabalha como assistente social no Centro de Referência da Assistência Social no município de Parnaíba, né? É o município que a gente vem atuando. Então, eu passo minha fala para ela e, posteriormente, irei retomar com perguntas, né? No final da sua fala. Bem-vinda. Boa tarde, né? Eu quero, a princípio, agradecer esse momento de estar aqui com vocês, né? Foi um convite através da professora e minha amiga Elis, né? Também professora de História, e para tratar sobre essa temática, que eu gosto muito de falar sobre os idosos, sobre o direito dos idosos, é uma área que eu venho atuando enquanto profissional, então, para mim, é muito bom estar aqui nesse momento para dialogar, tá certo? Como já foi dito, né, que eu não ouvi, mas fiquei tentando ler aí o lábio. Eu sou Érica, sou assistente social, atuo aqui em Parnaíba, no Centro de Referência da Assistência Social como técnica de referência, e como técnica, um dos grupos que eu acompanho no CRAS é exatamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos, né? Também nessa temática é o que eu venho desenvolvendo academicamente, então, desde a minha graduação enquanto em bacharelado de serviço social, eu me direcionei a estudar sobre os idosos, né, na participação deles em grupos de convivência. Continuei esses estudos dentro da minha dissertação de mestrado, já na perspectiva das representações sociais da velhice masculina, então, um estudo propriamente com os homens idosos, e já agora, né, com uma especialização em saúde da família e comunidade, meu interesse também foi para estudar a saúde dos idosos, né, a política de saúde voltada para os idosos, principalmente que ações são desenvolvidas na estratégia de saúde da família. Então, é uma temática que vem me instigando a pesquisar, é uma temática complexa, né, mesmo como nós vamos refletir agora. O professor Cláudio, né, que vai ajudar aí transmitindo alguns slides que eu fiz para vocês irem também acompanhando a fala, no sentido só de demarcando, né, algumas temáticas. Eu não estou conseguindo visualizar. A princípio, eu tinha compartilhado a tela, professor, mas agora não está. Pronto. Né, só para irem acompanhando e, de repente, ajudarem algumas dúvidas, né, que possam ir surgindo. Então, para falar sobre os direitos dos idosos, eu comecei trazendo para vocês se falar sobre direitos humanos da pessoa idosa e da própria pessoa idosa, seria isso uma conquista ou desafios, né? É uma conquista falar sobre os direitos humanos da pessoa idosa, né? Ou são desafios que nos são impostos, né, enquanto sociedade que está envelhecendo. No Brasil, isso aceleradamente, né, a partir dos anos 60, principalmente, só pode passar, viu, professor Cláudio? Então, temos conquistas e temos desafios, né? Eu gostaria, a princípio, que vocês, quem está aqui conosco, pudesse pensar em uma pessoa idosa, né? O que é a pessoa idosa? Quem é a pessoa idosa?
Pensem um pouquinho. Quando fala pessoa idosa, quem vem à mente de vocês? E aí, como que nós construímos, né, essa representação de pessoa idosa? Que rosto tem a pessoa idosa? Então, para falar sobre a pessoa idosa, a gente fala sobre envelhecimento. E o que é esse envelhecimento? Né? Envelhecimento ele é compreendido sociologicamente como um fenômeno complexo, polissêmico, ele é diverso, né? Ele varia de acordo com o contexto onde a pessoa envelhece, onde a pessoa vive e envelhece, de acordo com as condições materiais que ela acessa. Para se refletir sobre o envelhecimento, eu parto de uma análise, né, de uma reflexão materialista, histórico e dialética, né, trazida aí pelas fontes marxistas e marxianas, que é tratar dessa perspectiva dentro das condições materiais da sociedade. Então, como que a sociedade ela se organiza, como que ela se desenvolve. Então, falar sobre envelhecimento considera essas concepções históricas, né? Como que as sociedades elas foram se organizando e foram se formatando, as questões culturais, ideológicas, socioeconômicas, que a gente vai trazer, inclusive, um destaque a elas, as decisões políticas, étnicas e outras especificidades vigentes. Então, as condições de existência são desiguais e levam a velhices desiguais, né? E aí a gente tem o trabalho, né? A categoria trabalho, as relações de trabalho, a instauração do trabalho na nossa sociedade como um fator fundante de contradições, né? Dentro dessa perspectiva histórico-dialética, o trabalho ele já assume como um fator fundante das relações sociais e dentro dessas relações sociais também como um fator de contradições dessas relações e que vão incidir diretamente na construção das velhices, tá? A gente pode passar à frente, viu, professor? E o que seria, então, essa velhice como resultado desse processo de envelhecimento, né, enquanto fenômeno complexo, diverso, contraditório? Então, a velhice, ela pode ser representada por uma desvalorização social, né? Uma desvalorização social e que pode, inclusive, trazer uma perda da identidade do indivíduo que envelhece. Isso é uma reflexão da professora Solange Teixeira, né, junto com a Miranda, a professora Solange Teixeira, que é daqui do Piauí, que é uma das referências nesses estudos, né, do envelhecimento da pessoa idosa dentro da nossa sociedade contemporânea e capitalista, então, da UFP, da Universidade Federal do Piauí. Ela considera que a carga cultural pejorativa e negativa carregada especialmente da exclusão do mundo produtivo. Então, a velhice ela passa por uma desvalorização e a própria pessoa pode chegar a uma perda da identidade quando a nossa sociedade supervaloriza as relações de trabalho, por sua vez, as relações de produção social, né? E aquelas pessoas que estejam numa idade ativa ao trabalho, né? De produzir riqueza perante estar dentro do mercado de trabalho. Quando a pessoa, então, envelhece, e uma das características da velhice é a chegada da aposentadoria e a saída do mercado de trabalho, tende a haver uma desvalorização dessa velhice, podendo acarretar nessa perda de identidade, porque as pessoas elas passam a ser identificadas a partir do seu local de trabalho, né? A partir da sua ocupação dentro dessa nossa sociedade. Então, isso agora em 2020, ao final eu vou inclusive apresentar uma capa desse livro atualizado, né, agora pertinho, e que está inclusive disponível na internet, então vou colocar para vocês ao final. Mas já há 12 anos atrás, né, eu tenho também essa fonte que foi utilizada nos meus estudos, que na época contemporânea, ao mesmo tempo em que a sociedade potencializa a longevidade, ela nega aos velhos o seu valor e a sua importância social, né? Então, Schneider e Irigaray traz isso numa perspectiva de que a velhice ela tem um grande poder, digamos, para a história oral, né? Para a conservação da nossa história, das nossas raízes, do entendimento de fatos sociais,
mas ela é desvalorizada também, né? É um sonho da sociedade, a gente quer envelhecer, a gente quer viver, cria-se diversos mecanismos para combater a morte, né? Estamos agora vivenciando esse momento tão difícil, que é impossível, acho que quase impossível em qualquer fala, nós não demarcarmos esse momento que estamos vivenciando, né? De pandemia, de risco de vida, de medo e de criação de infinitas estratégias para assegurar a vida, né? Para irmos contra o risco da morte. E é isso que a sociedade quer, né? Quer ter vida, e a vida vai trazer esse processo contínuo de envelhecimento que vai chegar à velhice. Mas, ao mesmo tempo, a velhice ela é temida por esses arranjos sociais que se cria, né, em relação a essa representação que muitas vezes é de perca da importância, né, do ser social. Então, podemos passar que nós temos hoje, né? Nós temos uma previsão de um futuro próximo em que a população idosa ultrapasse a de menores de 15 anos de idade, né? Essa já é uma previsão desde 2014 aqui pela fonte, mas anterior a essa, né? Pela Organização Mundial de Saúde das Nações Unidas, e que define, então, um período de 1975 a 2025 como a era do envelhecimento. Isso como resultado de uma elevação mundial de população idosa, né? Então, mundialmente, a população ela tem alcançado, né, maiores expectativas de vida, mesmo que, como já foi colocado, seja diverso, seja diferente para cada país. Nós temos países que envelhecem mais com uma expectativa de vida maior e outros países com expectativa de vida pequena, mas mundialmente as sociedades elas têm envelhecido, né? E aí, por isso, há essa demarcação de uma era do envelhecimento. E essa era do envelhecimento que traz também aí para os países, né, para as nações, diferentes preocupações dentro da área dos direitos humanos e das proteções sociais, né? Principalmente em relação à saúde, à segurança, trabalho, renda, lazer, habitação. Então, todas aquelas proteções que a gente fala para a pessoa, né, em si, diferente da sua faixa etária, também para os idosos. Mas nós temos uma diferença principal aí aos idosos, que exatamente é essa etapa da vida, que também é a última etapa da vida, né? Hoje de manhã eu refletia que é comum, quando a gente está conversando agora nessa pandemia, nesse tempo de pandemia, de Covid, principalmente quando a gente fala sobre as aulas, né, aulas presenciais, não presenciais, o sistema, o acesso que as crianças e adolescentes estão tendo, em algumas reflexões fala-se o seguinte, que está havendo percas, né, para essa população, mas que elas têm capacidade de conquistarem novamente, né, de acompanharem lá na frente. Algumas podem ter essa capacidade melhor de acompanhar, de recuperar o que está sendo perdido agora. Porque se vislumbra um futuro, né? Se vislumbra um tempo após, outras fases que vão ser alcançadas. Mas quando a gente fala da velhice, ainda é a última fase da vida, né, demarcada socialmente, sociologicamente. Então, não temos um tempo a perder quando se fala sobre idoso, né? Nós não temos um tempo a mais, nós não temos uma fase após essa. O que nós temos ainda da compreensão da velhice é aquela última fase da vida, que sim, por isso mesmo nós tratamos agora sobre os direitos e sobre as políticas públicas. Temos perspectiva de vida, temos a construção de sonhos, temos a construção de novas ações, de novas experiências, mas ela é a última fase da vida e o que vem depois da velhice é a morte, né? Então, nós não temos esse tempo a perder, nós não temos algo a recuperar lá na frente. Então, essa era do envelhecimento traz essa perspectiva de que os países compreendam o que é necessário para garantir a essa população para que se tenha a dignidade de vida, né? A qualidade de vida na velhice. E para essa era do envelhecimento, quem é que entra? Né? Uma das perguntas lá do início, é uma conquista ou são desafios? Né?
Quem faz parte dessa era do envelhecimento? Essa era do envelhecimento de que se acessam novos mecanismos de saúde, que se acessam novos serviços de lazer, né? O turismo ao idoso. Para qual idoso, né? Então, nós temos, de um lado, que sim, o envelhecimento e a velhice é uma conquista, né? Como traz aqui no próximo slide, professor, por favor. O envelhecimento, ele é resultado de avanços médicos, que é uma conquista social, né? De avanços na área da saúde, no saneamento básico, no acesso a novas medicações, antibióticos, no acesso a novas informações, de mudanças, né, da rotina de vida, de hábitos de vida, onde se seleciona aí hábitos mais saudáveis, né? Mas ainda tem também essa associação da velhice a perdas, né? Então, são desafios. Há ainda uma associação da velhice ao desgaste físico, às doenças e, por vezes, de segregação social. Então, muitas vezes, quando a gente fala quem é idoso, né, comum vir à nossa mente o idoso fragilizado, porque se fala muito sobre a velhice associada à morte, como se a pessoa já tivesse mesmo quase que aquele morto-vivo, né? E, de fato, não é. Nós temos aí novas construções, nós temos conquistas, e exatamente essas conquistas elas precisam ser pautadas nos direitos, né, nas políticas, para que possa ser efetivo a qualidade de vida, né? Então, também ainda nesse mecanismo de contradição, para Nery e Freire, na base, fala, né, para a gente aqui, na base da rejeição ou da exaltação à crítica da velhice, existe uma forte associação entre esse evento do ciclo vital com a morte, a doença, o afastamento e a dependência, né? Então, se por um lado a gente pode trazer esse envelhecimento e a conquista da velhice como uma conquista, como um resultado de coisas positivas, né? De um conjunto de ações que trazem melhorias para se viver mais. Por outro lado, nós ainda temos também essa visão atrelada da velhice como momento de fragilidade, né? Isso é importante para quando vai se falar sobre os direitos humanos e sobre a definição de políticas públicas, que papel você, que visão você tem sobre essa velhice, né? Como que os grupos sociais estão pensando essa velhice, como que os grupos políticos estão pensando essa velhice, e a forma que essa velhice é representada e é compreendida também define quais direitos, né, quais pautas estão sendo selecionadas para ser defendidas, para ser efetivadas, como que os programas sociais estão sendo construídos, né, como que os serviços estão sendo adaptados e adequados a essa população idosa. Então, a forma que eu penso sobre ela interfere na forma que as políticas vão sendo desenvolvidas, né? Passando à frente, então nós temos, dentro dessa construção, né, de direitos, um dos grandes marcos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No seu artigo 25, traz: toda pessoa tem direito à segurança em caso de doença, invalidez, viuvez e velhice. E daí a gente pergunta, mas e o que é a velhice? E, na verdade, quando a gente traz essa construção de um fenômeno biopsicossocial complexo e diverso, a gente não pode falar só de velhice no singular, né? Eu trago essa perspectiva de nós refletirmos sobre as velhices, né? Existem velhices diferenciadas, como eu já pautei, de acordo com o contexto social em que se está inserido, que é diferente, de acordo com as condições materiais que eu tenho, de acordo com as políticas sociais construídas em cada sociedade. Então, nós vamos ter velhices, né? De acordo com o seu gênero, né? Homem, mulher, LGBTQI+. Então, a forma que a sociedade me acolhe e a forma que eu sou inserido nessa sociedade vai construir velhices diferentes, uma pluralidade de velhices, né? Mas, mesmo dentro dessa pluralidade, existem as singularidades. E a IDB nos traz que a velhice é um processo contínuo de reconstrução. O que
nos vai contra aquela ideia de que é só a morte, né? Findado, algo estático. Então, é de reconstrução, é de continuidade, de vivências, que elas estão sendo também transformadas, mediante a história vai sendo transformada. E uma das singularidades principais é o recorte etário, né? Ainda é fundamental indicador de quem é idoso. Por exemplo, no Brasil, é idoso aquela pessoa a partir de 60 anos, mas nós temos em países europeus, por exemplo, a partir de 65, de 68 anos. Nós já temos países em outros continentes, alguns países africanos, por exemplo, que é a de 39 anos, né, de 40 anos. Então, né, vai variando, mas o principal singularidade ainda é o recorte etário. Então, no Brasil, é idoso a pessoa a partir de 60 anos. E por esse principal recorte etário, mas que a gente não é o único, né, que vai dizer que é idoso só quem é 60 anos, não é o único, a única singularidade, eu volto àquela primeira pergunta, né, aquela primeira pergunta e proposta que eu fiz para vocês, que é o próximo slide, né, onde eu trago que velhice você mentalizou no início da conversa. Quando a gente disse, pense no idoso, qual foi a pessoa idosa que veio à sua mente, né? Numa pesquisa pelo Google das imagens, tem aqui vários idosos, né? Os idosos aparecem aí sorrindo, né? Os idosos aparecem agora já fazendo atividades físicas, os idosos ainda aparecem com a bengala, né? Nós temos aí esses idosos de cabelinhos brancos, né? Pele clara. Qual foi a face da velhice que veio, né? E aí, na verdade, nós não temos só esse velhinho que está fazendo exercício, esse velhinho que está de bengala, né? À frente, eu fiz uma outra pesquisa que era colocando idosos famosos. Quando a gente fala em pensar no velho, será que a gente lembra dos nossos famosos? A gente lembra dos nossos cantores, aqueles cantores que a gente gosta da música e a gente esquece que ele é idoso, né? Que ela é idosa. Até destaquei, bem aqui na frente, não destaquei, está um pouco destacado, né? Tem aqui uma imagem da Xuxa, não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas como na própria imagem há aqui uma variação da própria mídia, né? É uma variação gráfica, enaltecendo as rugas do rosto, né? Então, muitas vezes, mentalmente, nos vem a pessoa idosa, essa pessoa, né, grisalha, essa pessoa das rugas, que são, sim, marcos da velhice, né? Dentro da parte do componente físico, há esse desgaste físico, né? Há uma perca mesmo muscular, há uma perca da força, né, de vitalidade, mas isso não é uma totalidade, né? Isso não é para todos em todos os idosos. Alguns idosos vão envelhecer de uma forma melhor, vão ter um pouco, né, um menor ou maior desgaste físico, né? Então, aqui foi só para trazer para vocês como, às vezes, nós estamos representando aquele idosozinho frágil, né? Eu não coloquei aqui, mas se vocês lembrarem, por exemplo, do símbolo do idoso no Brasil, né? Como que a gente simboliza o idoso, né? As paradas, a fila prioritária, é aquela imagenzinha né, de uma pessoa com uma bengala, né? Curva, né? Então, trazendo aquela fragilidade, que isso enaltece essa perspectiva do idoso frágil, né, da velhice que já está no fim da vida, sem tratar dessa velhice também que ela continua atuante, né? Nessa gravura aqui, por exemplo, tem muitos atores, né? Então, alguns atores que continuam trabalhando. E não é só porque eles estão na televisão. Dentro do nosso cotidiano, nós também temos idosos que continuam trabalhando dentro das suas atividades, né? Às vezes autônomas, com mais dificuldade de ser vinculado ao mercado de trabalho. Mas nós temos, por exemplo, se a gente pensar nos nossos políticos, prefeitos, senadores, deputados, governadores, presidente, né? São muitos idosos, né? Inclusive os presidentes, geralmente idosos. E às vezes a gente não lembra que ele também é idoso. Então, é aquele idoso ativo, né? Aquele idoso que está dentro do mercado de trabalho, que está atuante, que tem autonomia, que não necessariamente é traçado por essa fragilidade, né? Inclusive naquela representação também do idoso
bonzinho, né? O idoso é aquela pessoa boa, aquela pessoa carinhosa, aquela pessoa fofinha. E não, ele vai ser fofinho se ao longo da vida dele ele foi fofinho. Ele vai ser aquela pessoa carinhosa se ao longo da vida ele foi aquela pessoa carinhosa, né? Então, as construções sociais e as construções, né, objetivas e subjetivas acompanham esse ciclo da vida, né? A história de vida. E aí nós vamos ter o idoso carranquento também, né? Não existe só aquela figura do idoso bonzinho e nem só aquela figura daquele idoso ranzinzo, né? Nesse momento também que nós estamos vivendo, foi muito comum nós falarmos sobre o grupo idoso, né? Como principal grupo de risco da Covid, inicialmente, a gente hoje vê, né, mudanças aí na epidemiologia, mas inicialmente o principal grupo de risco da Covid. E aí começou a se falar muito sobre esses idosos, que os idosos tinham que estar em casa, né? Que direitos, a saúde do idoso e como que esse idoso é defendido. Então a gente passa agora para refletir um pouquinho sobre os idosos no Brasil, né? Como que esse país vem se preparando para essa pessoa idosa, né? Para essa população. Existe uma característica diferente do envelhecimento no Brasil do que em outros países, né? Principalmente os países desenvolvidos. Nós temos França como exemplo, que envelheceram ao longo de anos, né? Até séculos, para envelhecer a sua população. E o Brasil teve uma elevação gigantesca da população idosa a partir dos anos 60. Então, nós temos aí um avanço da demografia de população idosa no Brasil muito rápida. E para um país que ainda é caracterizado, né, por país em desenvolvimento, de extrema pobreza, eu trago aqui nesses quadrinhos, né, de uma ampla desigualdade social, e isso interfere diretamente na forma que esse país vem envelhecendo. Então, ele envelhece em um curto espaço de tempo, com muitos problemas estruturais que temos e que dificultam a forma que ele está dando condições para que o envelhecimento e a velhice sejam vivenciados com dignidade, né? Nós temos formas desiguais de acessar a informação e de acessar a cidadania. Nós temos serviços que são universais no nosso país, dentro de um sistema único de saúde, dentro de um sistema único de assistência social, como é o SUS e o SUAS, mas que os acessos ainda são muito diferenciados, que muitos serviços ainda são centralizados nas capitais, e que esses serviços são primordiais para quem está nessa fase da vida, né? Então, eu trago que essas diferenciações de acesso e usufruto dos serviços contribuem para uma experiência do envelhecimento e consequente qualidade de vida na velhice. E isso também demarca se essa velhice ela é uma fase positiva da vida ou tem sido mais demarcada por experiências negativas da vida. Bom, gente, então, aqui eu só estava tratando, né, de que o Brasil tem essa característica de um país com grande pobreza e grande desigualdade social e muitos problemas estruturais, né, que envolve a diferença de habitação, diferenças de acesso a essa informação e aos serviços públicos, né, e mesmo com o Sistema Único de Saúde e Sistema Único de Assistência Social, algumas informações e alguns serviços ainda são melhor estruturados nas capitais. Isso interfere nesse acesso e nessa vivência da velhice com dignidade, né? Então, passando, então aqui algumas ausências, né, desses direitos, dessas garantias que se relacionam à saúde, moradia, alimentação, né, saneamento básico, que muitas vezes dificultam ou anulam a sobrevivência digna dos idosos. Então, nós temos, assim como parcela da população brasileira que vive abaixo de uma linha de pobreza, né, colocado, que são tidos como miseráveis, nós temos também os idosos vivenciando nessas condições. E como eu falei anteriormente, na velhice, nós temos, de fato, outras características peculiares a esse momento, que, de fato, tem a fragilidade, que, de fato, tem ainda essa alcunha, né, de morte,
Então, a própria saúde, de fato, é um dos elementos que requer mais atenção. Os idosos, de fato, é um dos serviços que mais consomem, porque é um dos elementos essenciais, e a gente vai ver isso nas próprias políticas que foram definidas, né? Então, a saúde é um dos principais elementos a ser consumidos. E mesmo dentro de um sistema único de saúde, que é universal, de equidade, integral, mas nós sabemos que o acesso a essa integralidade, a essa universalidade, ainda é carente, né? Ainda existe as suas lacunas, tá? Então, vamos seguir, né? Mas, de uma forma para garantir essa velhice, o Brasil ele vem se estruturando, a gente pode passar, tá, o slide, vem se estruturando nas suas definições, né, nas suas legislações, desde aí um marco de 1961, com a criação da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por que que isso é importante? Porque essa temática começa a ser melhor analisada, começa a ser mais estudada, começa a ser definida como uma temática importante também dentro do campo acadêmico, e para isso se gerar conhecimento, e um conhecimento escrito que possa ser debatido, que possa se levar para dentro, né, da definição das políticas. Outro marco importante aqui no Brasil foi através do Serviço Social do Comércio, onde há uma mudança da assistência dos trabalhadores do comércio para a atenção ao idoso. Então, se o idoso é aquela pessoa que chega à aposentadoria e que sai do sistema de trabalho, portanto, sairia desse sistema, né, do comércio, mas em 1963, como iniciativa em São Paulo, há essa mudança da atenção desse trabalhador para o trabalhador idoso, para daí se pensar nas especificidades desse trabalhador e nas necessidades desses idosos. Esse modelo, que começou em São Paulo, ele foi copiado ao resto do Brasil e também foi fonte para as próprias políticas públicas, para os próprios serviços públicos, tá? E seguindo o nosso principal marco aí de direitos e de Constituição, que é a Constituição de 1988. Pode passar aí, né? Eu não estou olhando mais o slide. Então, o marco que é a Constituição de 88, que é como a Constituição Cidadã. Qual é a grande inovação nessa nossa Constituição, né? É a própria participação social, e aí para os idosos também, que precisam estar participando e que são criados mecanismos de participação, são também posteriormente criados os conselhos do idoso, mas o grande avanço aqui na nossa Constituição Cidadã é a Seguridade Social, né? Essa integração, interrelação das políticas de previdência social, de assistência social e de saúde. Isso é muito importante para o idoso, para quando a gente está falando daquele idoso que adentrou o mercado de trabalho e que agora, né, precisa da previdência social, usufruir daquilo que foi contribuído, ou daquele idoso que nunca acessou, porque nós temos aquelas pessoas que vão necessitar da assistência social, que nunca acessaram a previdência e que quando chegam à velhice não tinha nenhuma garantia. Né? Então, quando a gente chega aí na nossa Constituição de 88, já se começa a pensar essa seguridade social enquanto tripé, enquanto relações intersetoriais, e isso é também de suma importância, porque quando a gente fala desse idoso que não faz parte, nunca fez parte do mercado de trabalho, nunca contribuiu ou não teve as contribuições suficientes para acessar a previdência, e ele vai ficar aí a cargo da assistência social, mas ela não pode ser uma política individual onde se coloque apenas a ela a responsabilidade por essa qualidade de vida do idoso. Ele não tem direito à previdência social, então é só da assistência, ele só depende da assistência, a assistência que vai lhe garantir a moradia, que vai lhe garantir a alimentação, que vai lhe garantir... Não, a gente não pode perder esse foco da Seguridade Social, onde a saúde, a assistência, a previdência, elas precisam ser intersetoriais, e além delas também as outras políticas, né? As outras políticas setoriais de habitação, de trabalho e renda, de segurança alimentar,
né? Então, esse é um grande marco, enquanto Constituição, que ficou conhecida como Constituição Cidadã, por dar espaço democrático à nossa população brasileira, né, através dos conselhos, e aí, posteriormente, é criado o Conselho Nacional do Idoso e os conselhos também municipais para pensar sobre as políticas específicas a esse público idoso, tá? Dentre os princípios, nós temos essa igualdade, universalidade e equidade. Esse conceito também é muito importante, porque como a gente falou que existem velhices, né, diferentes, e de acordo com seu acesso diferente ao longo da vida, a gente precisa ter também políticas que tragam essa equidade para saber que é necessário estratégias que garantam que esse idoso possa usufruir do serviço em tempo, sabendo que o tempo do idoso é o tempo do agora. Não é aquela saúde que a gente vai esperar longos anos para acessar, porque ele não sabe quantos anos ele vai ter. Então, o idoso, ele tem essa sede de viver, né? Os estudos que tratam sobre como é que a velhice, como é que o próprio idoso verifica sua velhice, a gente escuta na fala dos idosos que é esse momento de viver, né? Não é aquele idoso que ele, tá bom, eu já vivi o que tinha que viver, se eu morrer, eu morro. Muitas vezes se fala isso, mas ninguém quer morrer, né? E o idoso quer continuar vivendo, e quer continuar vivendo também com garantia, com qualidade, com alegria, com respeito, né? Então, esse conceito aqui da equidade é muito importante ao se falar dessa diferenciação que se faz das pessoas idosas e da heterogeneidade que existe entre as velhices. Passando à frente, eu trago aí também essa realidade de projeção para o Brasil, né, que em 2070, segundo o IBGE, ainda de 2016, agora a gente até já teve mudanças, né? Em 2070, a população de idosos no Brasil será superior a 35%. Esse acesso aos serviços universais de proteção na periferia, a violência, as desigualdades nos padrões de desenvolvimento territoriais interferem nas condições de envelhecer. Então, no Brasil, nós temos algumas regiões que são tidas como as melhores regiões para se envelhecer, os melhores estados para ser velho, né? Nós temos o Rio de Janeiro, com alguns bairros que ainda dentro dessas diferenças territoriais, alguns bairros são tidos como os bairros dos idosos, né? De quiosques conhecidos como aqueles quiosques onde os idosos se reúnem, de cidades que existem nos seus planos anuais, o plano voltado para a saúde do idoso, né? Programas nacionais que tivemos de cidade amiga da pessoa idosa. Então, como que aquela cidade ela se preparava ou ela se melhora para os idosos? Mesmo dentro dessa perspectiva da cidade amiga dos idosos, é interessante que muitas vezes se voltou, e nós temos muitas políticas e serviços voltados para isso, como se melhorar para o idoso é melhorar lazer. Apenas o lazer. É muito importante, eu não vou aqui negar e dizer que não era importante, mas além do lazer, eu preciso também ter a saúde e equipamentos de saúde para que eu possa usufruir desse lazer. Porque se eu tiver aquele idoso acamado e a gente entender que ele é acamado porque ele já está velho, fica assim mesmo. Não, não fica assim. Não há um processo natural de você ir se decompondo, né? Você vai tendo perdas, mas é preciso ter os sistemas que também deem a garantia de minimizar essas perdas e essa fragilidade, que é o que nós vamos ter com a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que é um dos avanços que temos. Então, vamos passar à frente. A gente tem em 93 a Lei Orgânica de Assistência Social, que foi muito importante, né, porque inclui benefícios, programas e projetos de atenção à pessoa idosa, tanto que eu não sei se vocês já ouviram falar do benefício de prestação continuada, que é o BPC, voltado para pessoas a partir de 65 anos, aquelas pessoas que não adentraram a Previdência Social, e que também é conhecido como LOAS, né? Muitos chamam o benefício do LOAS, da LOAS, porque a Lei Orgânica da Assistência Social aqui em 93 traz esse direito, né? Como dever do Estado, de assegurar um salário mínimo para as pessoas a partir de 65 anos que nunca acessaram ou não tiveram como acessar agora na velhice a Previdência Social e que a família também não tenha condições de sustentar essa pessoa, né? Então, é um marco muito importante
para a subsistência da pessoa idosa. Para além da subsistência, né, daquele mínimo do mínimo, nós temos, em 94, a Lei 8.842, que é a Política Nacional do Idoso. Então, dentro dessa Política Nacional do Idoso, traz essa perspectiva de que os municípios desenvolvam ações, desenvolvam políticas e serviços que garantam autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. E que, por essa política, as políticas setoriais pensem como se preparar, como planejar, implementar e efetivar ações para que a pessoa idosa possa ter aquela dignidade, né, que se espera desde lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, reafirmada dentro da nossa Constituição e dentro dessas outras políticas. E o outro, que é um dos principais marcos, um grande marco para a gente, já bem recente, vejamos aqui em 2003, que é a Lei 10.742, conhecido como Estatuto do Idoso. Qual a diferença, então, desse Estatuto do Idoso para a Política Nacional do Idoso? É o tratamento integral e a perspectiva de compreender as relações de violência contra os direitos da pessoa idosa. Então, os direitos eles já foram garantidos desde a Constituição, enquanto pessoa, enquanto cidadão e cidadã. Mas, enquanto idoso, dentro das suas especificidades, é necessário se criar mecanismos que minimizem as violações dos direitos, né? E aqui a gente parte daquele princípio de que o direito conquistado não significa um direito efetivo. Infelizmente, um direito conquistado é um direito que vive em iminente violação, né? Porque muitas vezes ele é conquistado com muita custa, conquistado com muitas contradições, né? E principalmente esse momento que a gente vivencia, o Brasil vivencia esse momento doloroso de desmonte dos direitos sociais, indiferenciado, né, nas suas várias políticas, desde aquelas políticas que eram conhecidas como políticas ricas, como a Previdência Social, como saúde, a gente vê o corte dos direitos sociais, e quando a gente fala dos direitos dos idosos, ele é muito atrelado ao direito previdenciário, ele é muito atrelado aos gastos previdenciários, colocando como se fosse o grande gargalo, como se fosse assim, o fim dos cofres públicos. E, na verdade, a gente tem estudos que também vão nos demonstrar que não é apenas pela longevidade, que não é apenas pelo processo previdenciário, pelos custos da previdência, né? Nós temos aí a grande corrupção no Brasil, nós temos outros mecanismos que não são estruturados de controle social, mas o Estatuto do Idoso ele vem para garantir perspectivas também de punição para aqueles que não cumprem ou que violam esses direitos. E também ressalta as relações de violência intrafamiliar e extrafamiliar, né? As violências urbanas também. Ele traz essa visão de longo prazo, com o estabelecimento de medidas para proporcionar esse bem-estar ao idoso, né? Mas esse bem-estar a partir da efetivação dos direitos e de mecanismos que possam dar condições dos idosos reivindicar pela permanência deles. E aqui eu trago esse destaque para esse direito que é fundamental ao idoso, que é a saúde. Por que eu destaco? Né? E o próprio governo, né, o próprio Estado também fez esse destaque. Porque, como eu falei anteriormente, a saúde ela é um elemento primordial para se viver com dignidade à velhice. Porque a velhice, ela traz mesmo perdas físicas, é preciso mais atenção a essas mudanças fisiológicas do corpo, a essas necessidades de saneamento básico, e também é preciso entendermos que ela é resultado do seu ciclo de vida, ela é resultado das suas práticas ao longo da vida. E nós ainda agora estamos melhorando, né? Agora a gente está acessando outras formas de viver de uma forma mais saudável, né? De uma forma mais ativa. Então, a saúde, ela é um dos grandes elementos de consumo dessa população idosa. De fato, quando a gente fala da saúde da população idosa com a saúde das outras populações, nós temos, inclusive, gastos maiores. Mas por que isso? Também pela nossa cultura de saúde que nós temos no Brasil.
né, de uma saúde medicamentosa, de uma saúde hospitalar, de uma saúde que ela se baseia muito mais no tratamento do que na prevenção, e a gente sabe que o tratamento ele é muito mais oneroso. Então, o Estado faz esse destaque através do Ministério de Saúde em 1999, criando a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, evidenciando que o principal problema que pode afetar o idoso, né, como consequência da evolução de suas enfermidades e do estilo de vida, é a perda da capacidade funcional, né, de suas funções, de suas habilidades. E aí nós temos uma interferência nas atividades da vida diária, né, desde do banho, desde a sua higiene. Então, é necessária essa atenção maior. E, em 2006, o Ministério da Saúde faz uma revisão dessa política nacional da saúde da pessoa idosa, criando uma nova política nacional de saúde da pessoa idosa com 2 eixos, pautando nas fragilidades e promoção do envelhecimento ativo. Então, identificar essas fragilidades para poder se criar ações que garantam o combate dessa fragilidade. Então, os serviços de saúde são chamados a pensar, a planejar as suas ações para uma saúde integral do idoso, para uma saúde da família do idoso, envolvendo a família nesse conhecimento sobre as mudanças da velhice, né? Sobre a importância de se atentar, que não seja só aquele cansaço, né, de se cuidar de um idoso. É preciso mais atenção, mas quando a gente conhece, quando a gente sabe quais são as estratégias que podem ser trabalhadas, isso se torna mais fácil, tá? Então, em 2006, traz essa nova perspectiva de se identificar quais são os riscos de fragilidade, quais são os riscos de afetar as habilidades da vida e poder criar estratégias de manutenção dessa qualidade, né? E aqui eu já trago minhas considerações finais. O Estatuto do Idoso, ele traz um rol de direitos, desde a saúde, da habitação, né, da moradia, o direito à vida, o direito ao lazer, o direito a perspectivas de trabalho. Então, é muito bom que a gente possa ter um tempinho de ler esse Estatuto do Idoso, mas o que principal precisa de saber desse Estatuto do Idoso é que, assim como o envelhecimento ele é complexo, as velhices são complexas, nós também vivenciamos em um país complexo em suas políticas, quando ele avança no projeto de proteção social e ele reduz nos investimentos dessa proteção social. E aí é o que eu trago, que enquanto temática emergente e complexa, constituída, né, nessas condições estruturais, materiais, humanas, histórica, dialética, impõem-se dificuldades sociais, políticas, econômicas e culturais. E essas dificuldades sociais, políticas, econômicas e culturais precisam ser enfrentadas e superadas. E precisam ser enfrentadas e superadas com política pública. E por que isso é um gargalo? Porque se a gente está nesse momento de desmonte, não se faz política pública para defender os direitos conquistados sem verbas, sem cofres públicos, sem dinheiro. Não se faz política pública sem direito, sem dinheiro. E não se garante esses direitos sem políticas públicas. Quando a gente fala dessa diversidade, e principalmente desse marco, né, social, dessas diferenças socioeconômicas, quem tem dinheiro paga por algum serviço. Mas a gente não pode deixar quem não tem dinheiro sobreviver sem dignidade e sem qualidade, né? A gente passa agora nessa Covid vendo essa doença também por esse marco socioeconômico. A gente vê o quanto que ela tem atingido as camadas baixas, quantos idosos que nunca tiveram acesso foram os que também muito morreram, né? Então, são questões que precisam ser superadas, enfrentadas, e a nossa Constituição traz esses espaços de construção democrática, traz os conselhos, onde a gente precisa se inteirar. E é por isso que eu fico muito feliz de espaços como esses que são criados para se falar sobre a pessoa idosa. Fico muito feliz de saber que essa temática está ganhando mais espaço no nosso meio acadêmico, porque é isso que eu escuto também muito dos idosos,
que eu acompanho lá no CRAS, quando eles refletem que quem trabalha com eles precisa conhecer eles, né? Que muitas vezes chega o assistente social, chega o psicólogo, chega o médico, chega o fisioterapeuta para falar sobre o idoso sem nunca ter nem escutado o idoso, porque de fato nós estudantes, na maioria nós somos jovens. Isso também é outra temática que se fala, né? Sobre a inserção dos idosos nos espaços acadêmicos, sobre as universidades abertas para os idosos. Então, na maioria de nós somos jovens, então a gente precisa dar ouvidos, escutar e respeitar as necessidades dele para superar essas dificuldades. Bom, eu coloquei aqui ao final 2 livros, A Velhice e Cuidado na Velhice. Nesse livro tem um capítulo meu, que foi de uma produção do mestrado, né, da dissertação, onde, inclusive, eu trago um pouco desse contexto histórico da criação dos direitos, né, dentro do Brasil, também falo inicialmente sobre o mundo e chegando ao Brasil. E, por último, esse livro da professora Solange Teixeira, que ele também está disponível em e-book aí pelas redes sociais, né, pela internet, vocês podem colocar, que tem vários textos, artigos sobre o envelhecimento e a velhice no Brasil e em Portugal, então fazendo importantes construções. Ele tem um enfoque maior para o serviço social, mas é muito proveitoso dentro das análises críticas que ele traz, tá? Obrigada pela atenção de vocês, desculpem ter falado aqui, me prolongado, e eu fico à disposição agora para a gente dialogar, quem quiser fazer algum comentário, pergunta. A gente gostou muito da sua fala, Érica. Foi muito esclarecedor, né, em questão a esse direito dos idosos, ainda mais agora que a gente vem trabalhando com ele recentemente, né? A gente tem tido bastante contato, justamente que a gente vem tentando abordar, né, da melhor forma com nossos alunos, né? A gente vem tentando ensinar para eles. A gente veio também bastante do que você falou nessas suas questões, principalmente quando a gente pergunta como é que eles veem o idoso, né? Nossos alunos, no caso, que a gente perguntou na primeira aula, e sempre vê aqueles estereótipos de idoso bonzinho, então idoso ranzinza, e a gente tem que pensar um pouco além, né? Ver que essas diferentes de velhices que tem, como você citou, que pode ter, até teve um vídeo interessante que a gente abordou com nossos alunos, que era um caso de um idoso, assim, que quando ele era jovem, ele foi aquele tipo de pessoa mais radical, né? A gente justamente tem vezes que a gente olha para o idoso e não imagina o passado que ele teve, né? Então, a história que ele carrega, então, que ele pode ensinar a gente, né? Então, é muito interessante de abordar essa temática com os alunos e ver como eles vão se inserindo nesse contexto e vendo qual o entendimento deles, né? E obrigado pela palestra, né? Como falei anteriormente, foi muito esclarecedor. E agora vamos abrir para as perguntas, né, pessoal? Quem tiver alguma pergunta, pode mandar no chat que eu encaminho para a Érica aqui e a gente vai fazendo essa conversação. Vocês podem mandar aí no chat que eu leio aqui para ela. Uma questão também que te abordou bastante, né, com nossos alunos, foi a questão da violência contra o idoso também, né, que é uma questão que é muito presente. E eu acredito que a partir do momento que a gente debate isso com eles, né, é um incentivo a mais para eles prestarem mais atenção, né, em certas questões. Que, como a questão do debate incentiva mais o pensamento crítico deles, né? Porque é uma questão Sim, que às vezes passa até despercebido. sim, a gente teve inclusive agora dia 15 de junho, né, que é dedicado a esse dia de combate à violência contra o idoso, né, de refletir sobre esses espaços de violência, onde principalmente a família ainda é esse espaço de risco, né? A gente tem muito a associação da violência contra o idoso, onde os principais agressores são filhos, está dentro da família, né? Então é importante a gente refletir. E aí esse momento de isolamento, né, de afastamento social, onde todo mundo ficou em casa, isso traz ainda maior risco, né? Os agressores junto com as vítimas, convivendo e precisando, superar esses conflitos já existentes.
E, além disso, segundo algumas fontes que eu li, né, a questão de justamente esses agressores eles fazerem parte da família é um grande incômodo para os idosos, porque grande parte das vezes ele tem vergonha de denunciar, ou então tem um certo receio, né? Por ser justamente uma pessoa próxima deles, é mais complicado deles fazer a denúncia, né? Por isso que é tão importante a gente estar alerta para, caso tenha necessidade, a gente tomar uma atitude por eles, né? Sim. Eu vou ler agora aqui algumas questões que mandaram aqui no chat, e depois o Vitor, ele disse que gostaria de falar também um pouco. Primeiro, a Ok. pergunta da Gabriele, né, que ela falou. A gente viu a importância de muitas políticas públicas, mas, enquanto sociedade, o que podemos fazer para garantir um envelhecimento saudável e ativo? Como comunidade, que ela corrigiu. Como comunidade. Ótimo. A princípio, compreender esse idoso como pessoa, né? Como foi uma das citações que eu trouxe, né? A própria professora Solange Teixeira faz essa reflexão que na sociedade que a gente vive, muito atrelada a essa mercadoria, a essa produção de riqueza, é possível essa desvalorização da velhice porque a pessoa deixou de produzir algo, deixou de ser útil para a sociedade, né? Muitas vezes ela perde a sua identidade, porque, de fato, ao longo da vida nós somos conhecidos pelo que fazemos, né? O professor, quantas vezes a gente, como professor, é encontrado na rua e a gente não lembra tanto, não temos mais a relação de professor e aluno, mas você permanece sendo chamado como professor, você é identificado assim, né? E aí, quando você chega na velhice, que perde essa ocupação, muitas vezes você perde a sua identidade, você perde os seus ciclos de amizade. Também por essa relação do trabalho como fator fundante da sociedade, os nossos principais grupos são os grupos do trabalho, de trabalho. E quando chega na velhice, você sai desses grupos. Então, é muito importante reconhecer ainda essa pessoa, né? Respeitar quais são as suas qualidades. Se em algum momento ele de fato saiu do mercado de trabalho, não tem mais a ocupação de trabalho, mas não quer dizer que ele não tenha mais autonomia, né? Que ele não saiba mais de nada. Não respeitar a liberdade do idoso também é comum, muitas vezes nas famílias, até como uma proposta de cuidado, querer definir quais são os rumos do idoso. Ah, agora você não vai mais morar sozinho, não, porque é perigoso você morar só, porque eu não vou morar, você vai morar comigo, né? E aí, muitas vezes, o idoso ele perde aquela sua capacidade de decisão. Muitas vezes a gente não vê ele que ainda tem autonomia, que ainda tem independência, que ainda é capaz de decidir pelo que quer, né? Que é preciso ter informação. Ah, não vou falar isso, não, não, isso ele nem entende. Ele entende sim. Inclusive, agora na Covid, essa foi uma das sugestões da Organização Mundial de Saúde. Como ajudar os idosos a se proteger, né? A viverem nessa pandemia, é informando quais são os riscos da doença. Então, eu preciso sentar, sim, com os idosos e dizer quais são os riscos, e dizer qual a importância da máscara, e dizer qual a importância dele estar em casa, né? Então, como comunidade, eu preciso compreender também essas especificidades da velhice. Eu posso ajudá-lo. O direito já foi garantido de ter lá a poltrona na van e no ônibus. Mas será que isso está sendo garantido, está sendo respeitado? Ou o idoso entra, eu estou pedindo, que eu não estou nem vendo ali o idoso, né? E eu continuo sentado, e eu não dou aquele espaço, o espaço que é dele, muitas vezes está lá de amarelo. Ah, idoso nenhum vai chegar aqui nessa vaga, não, vou botar o meu carro. Ah, o idoso, o que que tem? Hoje, idoso, tudo é esportista, o que que tem ele caminhar? Ele caminha igual a mim. Mas é um direito dele, que foi garantido, né? Então, muitas vezes a gente finge que não está vendo. Primeiro era bom, né? Eu digo bom, assim, às vezes era uma vantagem você dar aquela entradinha rápida na fila do idoso, porque era comum ter 5, então era mais rápido. Hoje, uma fila do idoso é grande, porque tem muitos idosos participando. Então, muitas vezes, é também incômodo para a sociedade ter uma fila de idosos. Para quê? Ele é gente igual a mim. Mas exatamente por compreender essas especificidades. Dentro daquela fila vão ter idosos mais fragilizados, né? E que precisam ter o seu direito garantido. Então, enquanto comunidade, é preciso a gente reafirmar esses direitos. Como eu falei, um direito conquistado não quer dizer que é um direito efetivo. E quem de fato efetiva esse direito somos nós, né? Tanto em definir, em conhecer, em deixar que ele aconteça. Porque muitas vezes somos nós que violamos esse direito. Tá? E também na questão de defender mesmo, né, professora? A questão de
por exemplo, quando a gente vê alguma sinalização, né, por exemplo, do governo, de um corte, por exemplo, na questão da saúde do idoso, a gente ir lá e protestar contra isso, ir lá e fazer algo a respeito, né? Questão mesmo de defender esse direito que, como eles já estão lá, o resto da gente é a gente defender e fazer eles se cumprirem, né? Isso. E E outra como pergunta, agora, né? Esse espaço também é um espaço de comunidade, né? Trazer esse debate agora para um programa, né, de PIBID, para levar aos alunos, tratar sobre isso, porque o direito ele está aí, né? E às vezes a gente diz assim, a quem pertence defender esse direito? É só o médico, é só aquele outro professor, é o professor de determinada disciplina, é só quem está em gerontologia, quem está em geriatria? Não, é de todos nós, né? Na verdade, nós estamos envelhecendo. Quem é que está envelhecendo? Somos nós, né? Há 4 horas da tarde, quando a gente começou, a gente estava um pouquinho mais novo do que agora. Então, nós estamos envelhecendo a cada momento. Então, defender o direito do idoso é defender os nossos idosos atuais e nós que queremos ser idosos um dia, né? Ok. exatamente, vai ser boa fala essa sua. E outra pergunta agora da Rabesh, né? Tamara Rabesh, o Estatuto do Idoso, ele apresenta falhas no sentido de existir as políticas e isso não ser seguido? Sim, né? Apresenta falhas. Uma questão que a gente pode colocar, por exemplo, é quando a gente fala da violência, a gente lembra muito da violência na família, da violência da rua, né? Da violência do banco, da violência financeira através dos empréstimos fraudulentos, mas nós temos as violências institucionais, né? Então, o direito ele está lá, dentro do estatuto, dentro das políticas que foram criadas. Os serviços, eles existem, mas às vezes os serviços não estão notificando as violências, os serviços não estão priorizando o idoso da forma que ele precisa priorizar, né? E ele traz os direitos, ele traz os agressores, mas nem sempre ele define de fato as punições, né? Como vai ser punido, a quem vai ser punido, né? Então, assim como os outros estatutos, assim como as outras legislações, sempre existem lacunas. Como foi definido que a velhice ela é essa etapa que está em constante construção e reconstrução, também as políticas precisam estar, né, em construção e reconstrução. Então, o Estatuto ele foi um grande avanço, mas ele não é plenamente efetivo, né? Ele não é plenamente utilizado. A gente pode ver, por exemplo, a própria criação dos conselhos dos idosos, né? Os conselhos existem, mas como é que os conselhos estão atuando? Uma outra lacuna que a gente pode pensar é o próprio BPC, que é desde a LOAS. É esse salário, né, para quem não tem suas garantias. Mas por que a partir de 65 anos, se o próprio Estatuto do Idoso diz que é idoso a pessoa a partir de 60? Por que que, por exemplo, a passagem gratuita em ônibus municipais é a partir de 65 anos? Então, o Estatuto estabelece que é idoso a pessoa a partir de 60. Mas, por exemplo, para a gratuidade nos transportes públicos, é a partir de 65, ficando a cargo dos municípios ter uma lei específica que dê essa gratuidade a partir de 60. Parnaíba, por exemplo, infelizmente, ainda não tem essa lei específica, e o idoso em Parnaíba que queira tirar um passe livre para andar nas vans, tem que esperar completar 65 anos. Teresina, por exemplo, que é a nossa capital, essa gratuidade é a partir de 60. Então, isso são, para mim, eu vejo como falhas. Por que o próprio Estatuto já traz essas contradições, né? Já traz essas inconsistências, deixando a cargo de determinadas legislações. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos e a todas, né? Queria agradecer pela palestra, a professora Érica, foi muito esclarecedora, né, em vários sentidos, né? E, assim, eu gostaria de colocar um ponto. Tá todo mundo me escutando bem, não tá? Tá. Sim. Eu gostaria de só elucidar aqui, porque teve achei muito interessante a fala da professora, no sentido que ela vai colocar essas políticas públicas e esses estatutos que garantem uma série de direitos aos idosos, né? E eu lembrei muito bem aqui de um caso, que esse caso ele foi sanado depois de
5 longos anos em lutas judiciais. Esse caso ele foi resolvido esse mês agora com um parente meu. Ele é idoso, ele tem uma série de comorbidades físicas, no caso dele, é o albinismo, né? Que dificulta, dá um pouco de cegueira a ele, ele tem 80% da visão comprometida, né? Ele trabalha de roça, uma série de questões que envolvem essa vida desse meu parente que é idoso. E nós tentamos lutar na justiça pelo benefício, o LOAS, se não me engano, para que ele pudesse se aposentar, para que ele pudesse ter esse direito, porque como ele mora no interior, né, no Maranhão, então ele não tinha o conhecimento para entrar na justiça e tal, aquela coisa toda. Então nós corremos atrás, fomos em uma série de instâncias judiciais, né? Só que agora foi resolvida na vara federal essa questão, porque todas as vezes o INSS negava esse benefício, dizia que não tinha comprovação de que ele era albino, sendo que todas as provas estavam lá, era assim, era algo assim surreal. Então é assim, é quase que um projeto assim de desmonte, né? Um projeto sabe, é revoltante esse negócio, no sentido de que não há uma valorização do idoso, da pessoa que necessita desses benefícios para ter o quê? Para ter autonomia, para ter bem-estar na sua vida. Então foi algo assim bem desgastante, tanto para ele como para nós, porque no sistema do INSS, às vezes você tem que marcar, né? E às vezes o sistema lhe manda para outras cidades e ele tinha que se deslocar, e alguém tinha que ir com ele, porque ele não sabia fazer. Mas no final deu tudo certo, só que não tem aquela rapidez, não tem aquela, digamos, empatia, que é aquela questão de se colocar no lugar do outro, de se colocar no lugar dessa pessoa que sofre, que precisa desse benefício. Então, achei muito interessante a fala da professora no sentido de que todas essas políticas, elas são muito bem escritas no papel, né, são muito bem escritas na Constituição, mas que às vezes, na realidade, elas têm um certo defeito de não funcionarem muito bem, digamos assim, ou de terem uma defasagem muito grande. É só isso mesmo. Até a título de estar colocando, né, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, também conhecido como LOAS, ele é tanto para as pessoas a partir de 65 anos de idade e para as pessoas com deficiência, né? Então, a pessoa com deficiência precisa passar por essa perícia social e a perícia médica, né? Eu não sei se quando vocês começaram a dar entrada era já como idoso ou dentro desse critério de pessoa com deficiência, né? Se era por alguma sequela que ele vivenciava. Então, a pessoa com deficiência, de fato, passa por essa perícia social e perícia médica, e a pessoa idosa passa principalmente dessa perícia social, né? Comprovar que tem 65 anos e comprovar a sua composição familiar, onde a sua família também não tenha como garantir a sua dignidade, e tanto para esses dois públicos, famílias que tenham até 1/4 do salário mínimo, né? Então, vejam como a gente fala dos mínimos, né? Porque quando fala 1/4 do salário mínimo, tem que ser ali batido, né? A primeiro corte por um programa de computador. Então, dentro da política de assistência social, essa é uma grande dificuldade para nós profissionais, para nós agentes públicos, para definir esses benefícios, porque imagine que se você tem R$ 1 a mais, você não está nesse perfil econômico. E o que é R$ 1, né? O que é 10 centavos, 50 centavos? Para você definir a sobrevivência, né? Uma dignidade, você está no perfil daquele benefício. Então, de fato, o que ele traz aí, né? Essa empatia, se colocar, pensar a problemática para além de um só determinante, né? Não só o determinante econômico, mas as outras condições de que aquela família vai estar. Muito bom.
Só a título de complementar, né, eu lembrei até daquele caso que teve, se eu não me engano, foi esse ano, foi ano passado, de um idoso que entrou na agência do INSS, né, com uma bomba amarrada ao corpo, algo do tipo, para a gente ver como uma situação que chega, assim, em certos casos, a ser tão desesperadora para essa pessoa, que ele chega a recorrer ao extremo, né. A gente vê um pouco desse caso no que o Vitor relatou. E, para finalizar, eu tenho duas questões que mandaram aqui no chat. Uma é da Erislene Moraes, que perguntou: o que você acha que mais enraizou o preconceito contra os idosos e que respinga na atualidade? Sim, uma das coisas que mais enraizou esse preconceito é essa ideia da velhice atrelada à morte, né? Como eu falei, a velhice ela ainda é a última fase da vida, né? Eu digo ainda é porque pode ser que sejam criadas outras, né? Na verdade, todas as fases que nós temos foram socialmente criadas, pode ser que crie-se outros. Nós já temos uma diferenciação de quem é idoso, onde às vezes se fala do idoso mais jovem e do idoso mais idoso, né? Aquele idoso mais jovem, ali próximo mesmo dos 60, 70 anos, e dos idosos mais idosos, dos 80, né? Dos 90 anos. Então, a gente tem outros grupos, mas ainda não foi definida uma outra fase da vida. Então, a gente tem muito esse atrelamento à ideia de morte. E a ideia de perdas, né? A velhice ela é muito definida como perdas. Você perde o trabalho, você perde a juventude, você perde uma beleza estética, né? Você ganha as rugas. Então, se existe toda essa dinâmica da jovialidade, né, da juventude, diversos mecanismos para a pele jovem, né, para a pele cheia de colágeno, brilhante. Isso são perdas fisiológicas que a gente tem na velhice. A gente perde também força, né? Muitas vezes se perde vitalidade dentro, principalmente falando sobre a velhice masculina, né? Perde aquela viralidade do homem, dificulta muitas vezes de fato a ereção. Então a gente tem muitos arranjos que são definidos nessa perspectiva da sociedade jovem, né? Há um grande enaltecimento da juventude, e aí a velhice ela fica dentro desses preconceitos, né? Então eu perdi a juventude, que é um dos elementos muito valorizados dentro da nossa sociedade, principalmente a sociedade ocidental, né? Então a velhice ela vem travejada dessas concepções de que o idoso está no pé da morte, né? O idoso ele não faz mais nada, a mulher não tem mais filhos, a mulher não tem mais aquela beleza, a mulher perdeu, né? Então é muito tratado pelas perdas. A gente, até voltando àquela pergunta anterior, né? Como nós, comunidade, podemos valorizar? Então, às vezes, a gente não vê que é um depósito de sabedoria, que é um depósito de história. Se a gente fala sobre ditadura, a gente vai com os idosos vivenciaram a ditadura, né? Os idosos vivenciaram a construção de cidadania, de políticas. Então, existem outras coisas para se enaltecer do idoso, né? A experiência, a definição de alguns caminhos para serem colocados, a história oral da nossa cidade, mas a gente ainda fala muito que é só as perdas, né? Só do que perdeu. Para o próprio idoso mesmo, muitas vezes os idosos também ficam nisso, né? No saudosismo, quando a gente não conhece as vantagens de ser velho, né? A aposentadoria ela pode ser não só a saída do mercado de trabalho, como pode ser o acesso a vivências que nunca se teve. A gente tem muito a fala de idosos que nunca viajaram, que nunca foram à universidade, que nunca fizeram determinadas coisas e vão fazer na velhice. Então, pode ser também de ganhos, né, de experiências. Não se perder os sonhos. Respondido? Sim, respondido. Muito bem claro. Agora, a última pergunta, né? É uma fala da própria professora Elis, né? Ela comenta e depois faz a pergunta dela. Ela coloca: parabéns, Érica, pela palestra. Em sua fala, você colocou a importância do debate na academia sobre a temática dos direitos humanos dos idosos. Nas suas palavras, o dar voz a essas pessoas, o PIBID inicia os nossos docentes na educação básica. É um elo entre teoria e prática, liga a academia ao chão da escola. Como você avalia o trabalho com a temática dos direitos humanos dos idosos pelo PIBID na educação básica? Fundamental, né? Como eu falei há pouco,
todos nós estamos nesse processo de envelhecimento, né? Quando a gente fala de envelhecimento, a palavra ela é muito atrelada à velhice. Quando a gente fala de envelhecimento, se a gente não fosse... Aqui a gente falou sobre os direitos humanos dos idosos, né? Mas se a gente tivesse falado só sobre os direitos do envelhecimento, de que direitos a gente iria falar? Não seria dos direitos dos idosos. Direitos para o envelhecimento é de todos que estão envelhecendo. Então, desde lá da base. Essa pergunta dela, esse comentário, também se associa ao comentário anterior, né? A pergunta anterior. De onde parte esses preconceitos? Parte de como a gente vê os nossos idosos, de como a gente se relaciona enquanto as crianças com os seus avós, com as suas... Né? Muitas vezes o avô ou a avó é só aquela que vai criar agora os novos meninos. Agora sou eu que estou no mercado de trabalho, preciso trabalhar e vou deixar aqui você para cuidar. Né? Muitas vezes os avós hoje são o elemento financeiro da casa, né? São eles que detêm os salários. Muitas famílias sobrevivem dos salários ou benefícios dos idosos, mas a gente ainda não reconhece esse idoso como autonomia. Muitas vezes está sendo aquele idoso ainda que ele não sabe da tecnologia, e aí agora as crianças estão tudo nas suas aulas online, estão nos seus celulares, e os idosos não tinham tanto essa inclusão digital. Hoje, sim, os nossos idosos também têm celulares, os nossos idosos estão no TikTok. Procurem no TikTok vários vídeos, várias dancinhas dos idosos. Né? Então, é muito importante a gente trabalhar que o envelhecimento faz parte de todo o nosso processo de vida. Então, todos nós estamos envelhecendo e precisa haver esse respeito. E lá na educação de base, essas crianças já observarem a importância de respeitar o próprio professor, que muitas vezes já é aquele que está pré-idoso, né? Nós temos os professores que estão ali querendo a sua aposentadoria, que são já idosos, então precisam ser respeitados, é fundamental. Eu acho muito importante essa iniciativa, fiquei muito feliz mesmo, tanto que quando a Elis disse, tem alguma amiga que possa falar, não sou eu mesmo, eu gosto de falar sobre isso, eu acho importante, eu escuto muito dos idosos nessa crítica, de que falam da gente sem saber, sem nos chamar. Né? E na UFP nós temos a experiência do PETIA, que é o Programa da Terceira Idade PETIA, Programa Terceira Idade Aberta. É a inclusão, né? Da academia aberta, da universidade aberta aos idosos. Então, os idosos fazem a sua inscrição, fazem a sua matrícula, fazem a sua disciplina. Isso é muito importante, a gente dar espaço a eles, né? Dentro da educação básica, aí, a gente pode estar trabalhando a contação de histórias, os idosos dentro, né, das salas de aula também conversando, a história oral, passando um pouco da sua experiência. Isso é muito bom, né? E além de proporcionar o protagonismo desses idosos. Com certeza, né, professora? A gente vai vendo essa questão, né? Vai tanto exercitando essa questão da gente se imaginar como idoso, né? Que é uma questão que eu imagino que a gente que é mais jovem é uma questão bem pouco pensada. A gente dificilmente pensar, um dia eu vou pegar e vou ter aqueles direitos dos idosos, né? Vai ser uma coisa que vai servir para mim. É uma coisa que já vai exercitando a gente pensar, tanto nós quanto os alunos, né? E a questão mesmo do respeito com os idosos, com suas histórias, com suas vivências, e o que eles têm de bom para nos transmitir, né? E eu queria agradecer aqui a sua participação, né? Foi de grande valia para a gente. Matheus, Oi. só um minuto. Eu queria fazer uma pergunta para a professora também, não tiver oportunidade ainda. Pode ser por aqui ou tem que ser pelo chat? Não, pode fazer, pode falar. Assim, eu queria perguntar para ela, assim, se ela acha que a gente está caminhando a passos largos para assegurar o direito desses idosos, ou em outro momento a gente já esteve mais perto disso, qual a perspectiva dela, né? Queria saber assim. Nossa, que pergunta desafiadora, né? Na verdade, a gente está com uma grande contradição a todos os públicos, né? A gente está vivendo um momento de muitos cortes dos direitos, de todos os direitos. Cortes, quando a gente tem corte de investimento público, a gente tem corte de direitos, a gente tem corte de políticas públicas. E, infelizmente, aquele velho ditado sempre quebra a corda para o lado mais fraco. Né? Então, a gente avançou muito em ter a LOAS,
em ter o Estatuto do Idoso, em criar conselhos, mas nesse momento a gente está tendo muitos retrocessos, infelizmente. Pensemos que se os conselhos é para estar debatendo, para estar dando autonomia, e a gente tem nesse momento defasagem dos conselhos, os conselhos eles não estão sendo atuantes. A gente muitas vezes nem conhece, não sabe o que é para fazer, né? A gente tem um direito garantido, um BPC, como a gente está falando agora, e não tem verba. Então, como é que você vai beneficiar as pessoas? A gente tem a saúde com um congelamento de investimento, que quando chega agora numa pandemia, você não tem verba. A gente tem as nossas universidades públicas para estar dando mais acesso. A gente tem agora essa dificuldade que o professor estava colocando de ter, né, a assinatura paga do Zoom, e nós não temos verba para isso. Então, se não há investimento nos mecanismos, nos serviços, a gente tem retrocessos. Então, a gente tem avançado na longevidade, a gente tem alcançado em alguns acessos de saúde, de remédios, de medicações, mas nós não temos avançado isso de uma forma igualitária, como a gente quer, né? Com a equidade que a gente quer. Então, a gente tem alguns avanços em aumentar, em avançar as filas, em avançar a nossa idade, mas a gente tem tido retrocessos e não garantir os direitos, né? E não garantir a efetividade dessas políticas. A gente tem serviços que estão sendo excluídos, nós temos serviços que estão sendo banidos, e são serviços fundamentais. Se a gente pensar aqui na saúde, eu vou destacar o NASF, que era fundamentalmente atuar na saúde, na prevenção, que a gente tem um gasto menor, excluído, né, tirado isso dentro da pasta do governo do Estado, né, como é que a gente fala? Do governo federal, incide na saúde. Como é que você está dizendo que você quer cortar gastos e você corta na prevenção para você querer dizer que vai atuar naquilo que tem mais gasto, que é o tratamento, que é a saúde de tratamento, né? Então, isso são retrocessos. Para mim, são contradições e que, é claro, não vai haver, né, maior investimento agora numa saúde hospitalar. De fato, foi cortado e a gente não vai ter nenhum serviço, nenhum outro. Então, para mim, isso é retrocesso. Mas, como eu falei no final, a gente precisa criar essas estratégias como agora, pensar, porque se nós, enquanto agora estudantes ou professores, estamos pensando sobre isso, conhecendo um pouco, e com certeza a gente vai ficar instigado a ler mais um pouquinho, né? A ouvir, às vezes, uma reportagem, investigar mais, saber que a gente também pode ajudar. Enquanto o professor se posicionar em sala de aula, o nosso aluno já vai ter um outro olhar, e a gente sabe que os nossos alunos vão ser os futuros profissionais também, vão ser possivelmente os futuros políticos. Assim como eu, que estou no serviço público também, efetivando as políticas, se eu não tenho esse olhar, o desafio vai ser maior, né? Então, a gente tem alguns retrocessos na estrutura do país, na estrutura de governo, que é uma infelicidade para nós nesse momento, mas a gente tem aqui a nossa garra, né? A nossa vibração, o nosso desejo de contribuir individualmente e coletivamente. Sim, professora, eu concordo com você também. E foi essa parte que eu destaquei na sua fala, quando você falou assim, acho que foi bem no comecinho que você falou que como os grupos políticos pensam a respeito da velhice, né? E aí outro questionamento também que eu estava me fazendo aqui enquanto você falava, que muito se falou, a Organização Mundial da Saúde se falou que os grupos prioritários seriam as pessoas mais idosas, não foi isso? Só que ao longo da pandemia essa questão também foi difundida. Aí eu queria saber, outro questionamento que eu queria fazer para você também é se, principalmente aqui na realidade de Parnaíba, foi cumprido essa questão, ou se depois, ao longo do tempo foi deixado mais de lado a questão da prioridade. O que você acha disso? Não entendi. Da prioridade na pandemia agora, não ficou claro para mim. Assim, porque muito foi falado que a prioridade era os mais velhos, né? No começo até que foi muito prioridade mesmo. Aí eu acho que ao longo, não sei a sua resposta a respeito disso, se ao longo esses grupos prioritários foram sendo difundidos, ou se realmente aconteceu a vacinação como certo mesmo para os grupos mais velhos. Bom, em relação à vacinação, nós estamos numa fase
agora que já contemplou, né, a cobertura dos idosos. Então, começou lá dos 90, 80. Então, em questão de chamada, de convocatória para a população, foi convocados todas as etapas que contemplam dos 60 anos de idade para cima, né? Agora, eu não sei te responder a nível de adesão, se os idosos, de fato, em massa aderiram, né? Se plenamente Parnaíba vacinou completamente a população idosa. Isso eu não sei te responder. Mas a nível de priorização, de fato, todas as faixas etárias a partir de 60 anos já foram convocadas, né? Não sei se é essa a tua pergunta, eu não sei te dizer assim se houve uma adesão, se é nesse sentido que você falou. Sim, sim, foi mais a respeito disso que você respondeu mesmo, tá dentro do meu questionamento, sim. Obrigado. Eu acredito que todos tenham esclarecido suas dúvidas, né? Com esse finalzinho, a gente deixou um tempo, bastante tempo para debater as questões. Professor, Certo. muito obrigado, viu? Foi muito rica, esclarecedora sua palestra. Obrigado. Foi muito boa, viu? Obrigada. Eu que agradeço, gente, o momento. Desculpem, às vezes eu falar demais, me estender em algumas coisas. E fico à disposição, tá? Para outros momentos, se vocês queiram refletir algo, tentar especificar mais algum direito, o próprio estatuto, podem estar acionando, que eu gosto muito de conversar, estou sentindo falta também dessas conversas. Eu fiquei super nervosa hoje, porque fazia tempo que eu não ficava aqui diante de estudantes, todo mundo atento, que a gente sabe que estudante é bicho que pergunta, né? Então, fico à disposição de vocês, tá? Certo. Obrigado, professora. Te gostou muito da sua participação. E vamos encerrando por aqui. Boa tarde para todos, né? Boa noite, né, aliás, que já está iniciando. Então, tchau e até a próxima. Até. Boa noite. Boa noite.